Olá meninos, olá meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o fundo imobiliário, o HGLG11. Você já deve conhecer, é o queridinho aí da Bolsa de Valores. Ele é um fundo de tijolo, ele atua no segmento logístico, indústria e galpões. Tem vários imóveis espalhados aí por todo o Brasil. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui, de acordo com a plataforma aqui do Investidor 10, o quão é importante a gente, quando vai investir, pensar ao longo do prazo. Fica aí, não saia daí. Já estou aqui com a tela do Investidor 10 aberta, onde dá para ver que o preço dele hoje está a R$ 160. A variação dos últimos 12 meses está 9,30, a sua liquidez diária hoje está 7 milhões e o PVP está 1,02. Se analisarmos o gráfico dele, podemos constatar que lá em 2014 ele começou com R$ 48 o valor da cota, e aí ele foi subindo, subindo, subindo. Quando já foi aqui em 2015, ele chegou aos 54, já que em 2016 ele caiu para 44, ou seja, ele começou lá, subiu, depois caiu e foi subindo, subindo, e chegou a 74 em 3 de 2017, no ano de 2017. Voltando aqui já para 2018, ele já foi para 96 o valor da sua cota. E aqui, no mês 8 de 2000, no mês 4 de 2019, ele já foi para R$ 106 o valor da cota. Já aqui nesse topo aqui de 2019, ele foi para 138, ou seja, no mês 12 de 2019, ele foi para 138. Mas aí o que veio aqui depois de 2019? Logo veio a pandemia em 2020. E aí ele caiu aqui, teve essa queda brusca que veio para R$ 95. Mas logo em seguida ele se manteve, foi subindo, retomou aqui, foi subindo, subindo, logo foi para 124, 132, como mostra aqui no gráfico, e ele já chegou aqui em 2024, R$ 164 o valor da cota, já bateu a casa aí dos 168 e hoje ele está 160. Se você tivesse investido R$ 5.000 há 10 anos, hoje você teria 16.799. Isso é o que acontece quando investimos em renda variável. Eu não vou dizer aqui que ele dobrou de preço, não. Ele triplicou o preço dele. Voltando aqui para o valor dele aqui hoje, seria o preço justo dele de R$ 157,06. Mas o mercado está precificando ele hoje o valor de R$ 160,84. Ele tem um número de cotas de 33,79 milhões e o valor patrimonial dele, 5,31 bilhões de reais. Ele é um fundo de investimentos imobiliário, o segmento dele é logístico, indústria e galpão, é um fundo de tijolo, ele tem um prazo de duração indeterminado, a taxa de administração dele é de 0,60% ao ano e a sua vacância é de 6,90%. Significa que de 100% dos imóveis que está alugado, 6% desses imóveis estão desalugados, não tem inquilinos lá. Se nós pegarmos aqui os últimos 10 anos dele, dá uma média de 238,18% de rentabilidade desse fundo. A sua distribuição nos últimos 12 meses, o dividend yield, a um mês é de 1,10, que corresponde a 0,68%. Já nos 3 meses é de 3,30, ou seja, que corresponde a 2,05%, o dividend yield dele. Já nos últimos 6 meses, ele está aí com 4,10%, que corresponde a R$ 6,60. E nos últimos 12 meses, ele está com dividend yield de 8,46%, que é igual a 13,60.
Analisando o gráfico aqui de dividendos, ele vem pagando aí bons dividendos desde lá de 2019. Ele vem pagando 75 centavos por cota, e aí ele foi subindo aqui, depois pulou para 78. Já lá em 2020, no mês 8, ele pagou 78. Depois ele pagou no mês 9, ele pagou 60 centavos, porque estava no ano de pandemia, 2020, e mesmo assim no ano de pandemia, em 2020, no mês 12, ele pagou 2,63 aqui de dividendo. Então, ou seja, de tempos em tempos, ele paga um bom dividendo. Se nós olharmos aqui em 6 de 2021, ele já pagou 2,20 também de dividendos. E aí depois ele veio aqui, caiu para 1,10, foi pagando 1,10, 1,10. Em 2021, ele pagou aqui, ó, no mês 12, 1,75, deu uma leve caída em comparação ao outro de 2,20, mas aí ele continua aqui no 1,10, e quando foi lá no mês 6 de 2022, ele pagou aqui, ó, 3,30 por cota, ou seja, foi um bom resultado que ele pagou. Depois ele veio e se manteve ali no 1,10, e é assim que ele tem se mantido até hoje aqui na casa aqui dos 1,10. Ele anuncia aqui a data dele 31/5 e o pagamento é 14/6, 1,10 por cota. Ele vai pagar, ele sempre anuncia assim, final do mês, para pagar meados do mês seguinte. De acordo com o gráfico aqui, analisando o gráfico, vocês podem ver aqui que quando vocês investem no prazo de 2 anos, olha o que acontece. Essa linha vermelha representa o HGLG. Olha como é que ele fez. Ele subiu, teve aquela alta lá em cima, depois ele teve uma queda e foi pequenininho, subindo, e foi. Quando chegou aqui no mês 3 de 2024, ele estava aqui menos do que o CDI, em 6 de 2024. Mas acontece que o CDI, se analisarmos aqui, ele foi subindo aqui em linha reta, ou seja, ele perdeu para o CDI. Mas quando a gente volta aqui e põe aqui nos últimos 5 anos, vamos ver o que acontece. Olha, como o longo prazo faz toda a diferença. Se vocês observarem, vocês podem ver que o CDI, ele está ainda em linha reta. Mas o que variou aqui foi o HGLZ, que ele teve essa subida, teve essas caídas aqui, depois ele continuou subindo e foi se mantendo ali subindo constantemente. Se eu mudar aqui para 10 anos, vamos ver o que acontece. Olha isso. Olha como é que ficou agora, quando você investe a longo prazo. Olha como que ficou o CDI em relação ao fundo imobiliário. Olha essa diferença aqui. Em 1 de 2020, ele estava com 187,3%, enquanto o CDI estava com 70%. Uma diferença bem grande. E depois disso, o CDI não mais conseguiu alcançar o fundo. Olha como é que ele foi passando e seguindo nos últimos 10 anos, com 242,14%, enquanto o CDI ficou na casa dos 140,52%. O HGLG nos últimos 10 anos, ele pulou de 5.000 para 16.937, enquanto o IPCA pulou de 5.000 para 8.744,50 centavos. Ou seja, o IPCA ficou bem abaixo aqui do fundo HGLG, enquanto o CDI de R$5.000, para quem aplicou há 10 anos atrás, pulou para R$12.126. Então, gente, quando investe a longo prazo, esses são os resultados que a gente pode ver aqui de acordo com a plataforma aqui do Investidor 10. Já o IFIX, para quem investiu R$5.000, pulou para 12.188. A pergunta é, quem investir esse valor de 23.000, compra 145 cotas, e essas 145 cotas te dão um retorno aí de uma cota, ou seja, você já não mais precisa comprar cotas desse fundo, ele mesmo se paga, ou é chamado de, então, bola de neve do investidor.
Os imóveis do HGLG11 estão localizados principalmente em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O fundo HGLG11 cobra 0,66% de taxa ao ano de administração e possui atualmente um PVP, o preço sobre o valor patrimonial, de 1,02 e um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 8,46%. De acordo com o gráfico aqui, podemos constatar que em São Paulo ele tem 15 imóveis, Minas Gerais ele tem 4, Pernambuco ele tem 2, Rio de Janeiro ele tem 2 e em Santa Catarina ele tem 1. E então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês podem analisar o quão é importante quando a gente pensa no longo prazo. A gente às vezes começa a investir pensando assim, ah, é para daqui 1 ano. Não, não pode ser assim. Tem que investir pensando para daqui 5 anos, daqui 10 anos, e aí lá no futuro você vai colher bons frutos, você vai ver sua vida financeira melhorar, o seu patrimônio crescer gradativamente, de pouco em pouco em pouco, com o passar dos anos, viu? Então é isso, olha, um beijo.